Nós vamos ler um texto, depois já vamos nos assentar, em Abacuque capítulo 1. Será que Deus é justo, irmão? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Abacuque capítulo 1, no verso 1, a palavra de Deus diz assim, Abacuque 1, versos 2, diz assim, graças a Deus, diz assim: até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre? Porque preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Amém, irmãos? Apenas até aí. Fecha os teus olhos, Pai, fale conosco por meio da tua palavra nesta noite. Eu peço a tua graça, a tua direção, tudo aquilo que possa atrapalhar o fluir da tua palavra. Esteja isto na minha vida, ou esteja isto na vida de alguém que está conectado conosco, ou de alguém que está aqui. Todo e qualquer empecilho, laço, embaraço, em nome de Jesus eu repreendo agora, e eu declaro, Senhor Deus, a liberdade do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Vamos parar para ouvir a tua palavra. Fala conosco, corrija, ajusta, alinha a nossa vida ao teu querer, porque para isto nós nascemos, para te servir, te honrar, te adorar e estar contigo para todos sempre na eternidade. Que assim seja, amém. Pode se assentar, meu irmão. Eu tenho alguns recados, mas eu vou deixar para depois, tá bom? Amados, nesta semana morreu um ator que fazia o Pantera Negra. Como é um nome em inglês e eu não decorei, então não vou me arriscar. Este ator, ele foi um bom ator no aspecto de ser um bom profissional e talvez também seja querido por muitas pessoas, porque infelizmente na sua juventude ainda novo, não é? Foi acometido de um câncer e morreu. E talvez também seja querido porque ele fazia parte dos Vingadores. Quem já assistiu o filme dos Vingadores aqui? Alguns já assistiram, não todos, não é? E os Vingadores é um grupo separado da polícia. É como uma milícia, um grupo de pessoas, ou de heróis, entre aspas, ou anti-heróis, conforme a situação, que agiram ou agem como nós gostaríamos que fosse feito. Nós temos dentro de nós um desejo de fazer justiça. E esse desejo de fazer justiça é um tanto perigoso. Observe algumas coisas. A injustiça, a corrupção, a indiferença sempre estiveram na terra. Quando Deus recomeçou tudo com Noé, logo depois já começou tudo de novo. A injustiça, a corrupção, a indiferença. O profeta Abacuque, ele fazia parte do reinado de Joaquim, e ele viveu numa época um pouco antes do povo ter sido deportado para a Babilônia, onde eles foram cativos. É interessante que ele fala aqui no verso 2, ele rasga o coração, e ele fala assim: Deus, até quando que eu vou pedir socorro e o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não ouve. Eu digo e clamo a violência por todo lugar, mas tu não vens salvar. Será que para sempre eu vou ver essas maldades?
Por que eu tenho que assistir a tudo isso? Para o lugar que eu olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e vivem brigando o tempo todo. A lei está amortecida. Não há justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos. E com isso a justiça é corrompida. Então a gente percebe que ele está dizendo: Deus, o que está acontecendo aqui com o meu povo não é justo. As pessoas são ruins, são malignas, as pessoas pervertem o direito, elas fazem tudo errado. O Senhor tem que fazer alguma coisa. Por isso que quando nós assistimos esses tipos de filme, não é somente Os Vingadores, mas outros filmes, que alguém lá, um anti-herói, um cara que é bandido, mas ele mete o louco, como diz o pastor Alexandre, e vai lá e mata aqueles que são mais bandidos ainda. E daí o povo fala: isso aí, o justiceiro fez o que tem que fazer. Porque nós temos, como já disse, isso no nosso coração. E a gente às vezes pensa dessa maneira em algumas situações que surgem na nossa vida. Por exemplo, lá no trabalho, você trabalha, você é justo, você é excelente, você chega mais cedo, você sai mais tarde, você fala assim: eu estou aqui, eu mereço uma promoção, eu preciso de um aumento de salário. Aí chega uma outra pessoa, que você já sabe que não é muito caprichosa, que às vezes mente, fala umas coisas lá e dá um jeito, e o patrão coloca ele na posição que era para ser sua. Você fala: isso não é justo, eu estou fazendo tudo certo, e ele que recebe a promoção. Ou por exemplo, você estudou bem, você foi bem na prova, você tem certeza: eu vou tirar 10 nesse concurso e eu vou ser aprovado. Aí vem a resposta, você tirou 5, e algum outro lá entra, você fala: isso não é justo. Ou por exemplo, você compra um carro novo, o carro dos sonhos, você falou assim: nossa, economizei 3 anos, guardei, comprei o carro dos meus sonhos. Depois de uma semana alguém vai lá e risca uns 20 centímetros na pintura nova assim do seu carro. Fala assim: mas isso não é justo, tantos carros aí para riscar, vai riscar o meu carro. Mas existem coisas ainda mais doloridas, onde às vezes nós falamos: isso não é justo. É o caso desse ator tão jovem, com tantos recursos, tão conhecido, tão bonzinho. Ou às vezes como já vi falar de uma história de um pastor que era dedicado, vivia para a obra, para o reino de Deus, fiel à sua mulher, um bom pastor em todos os aspectos. Mas um dia a esposa dele reencontra um amor antigo pela rede social, e ela renova aquela paixão por aquele amor antigo, e chega um dia que ela fala assim para ele: eu não quero mais ficar com você, e eu vou embora, e se aventura com aquele rapaz, com aquele homem. Aí aquele pastor vive um divórcio que ele não provocou, que ele sempre fez tudo o que era certo. E aí, diante da igreja, os irmãos falam assim: olha pastor, eu acho que é melhor o senhor ser transferido ou o senhor pedir demissão, porque vai ficar, como é que vai ficar um pastor aqui? E aí então passa um tempo, ele está sem esposa, divorciado, portanto, e sem trabalho, sem emprego, porque ele entregou a igreja. Você olha para uma situação dela, você fala assim, você fala assim: não é justo. Ou por exemplo, quando você está fazendo tudo o que é certo e alguém está falando mal de você, está fofocando a seu respeito. Ou às vezes um homem dedicado, trabalhador, fiel, leal, acometido de uma enfermidade, aos 35 anos morre e deixa a esposa viúva. Sendo que você fala assim: poxa, tem tanta gente ruim que poderia morrer. Você não pensa isso, né? Mas alguns pensam. Tem tanta... Por que os bons parece que morrem mais cedo? E as pessoas que são mais cabeludas, né? São mais complicadas na vida. Às vezes nós recebemos na nossa vida alguns golpes cruéis, como um soco no estômago, que a gente fica sem respirar e dizendo assim: por que tem que ser assim? E a gente percebe que a nossa vida não é como
uma novela ou como um filme que no final todos foram felizes para sempre. A gente percebe que de repente surge uma falência na vida de alguém que é fiel a Deus, uma situação de uma enfermidade grave, às vezes da morte de alguém pela Covid, que você fala assim, mas essa pessoa não é possível. A gente fala assim, isso não é justo, não pode ser desta maneira. Mas Deus às vezes permite algumas coisas na nossa história, na nossa vivência. Nós ligamos a TV ou a internet, ou nas ruas, ou em qualquer lugar, é tanta corrupção, é desvio de dinheiro que é para ser para os carentes. Alguém vai lá e abraça, leva um monte de dinheiro, gente que já tem, rouba e desfavorece aqueles que precisam da contribuição. A gente vê o desvio por parte de governantes, às vezes de líderes, às vezes por parte de pessoas que têm a Bíblia na mão. Nós vimos lá no Rio de Janeiro, mais uma vez, governador sendo afastado. Nós vemos situações que você fica chocado, entristecido. A mulher dar ordem para matar o pastor, seu marido, no Rio de Janeiro. Isto não é justo, irmão. Onde que está Deus nisso tudo? Por que Deus não faz alguma coisa? Era essa a indignação, a oração de Abacuque. Só que é interessante que só nos momentos mais difíceis é que nós descobrimos e ficamos gratos por Deus ser Deus. Que bom que eu não sou Deus. Que bom que eu não tenho todo o controle nas minhas mãos. É nesta hora que a gente percebe que nós aceitamos as nossas limitações. Porque nós não conhecemos a vida das pessoas. Nós não sabemos quando há pessoas que cometem impiedades, nós não sabemos exatamente quando que elas vão sofrer as consequências. Que pode ser agora, ou pode ser daqui 1 ano, 10 anos, 100 anos, ou 20 anos, ou então na eternidade. Nós não sabemos. Então, quando chegam os momentos mais difíceis da nossa vida, é que nós percebemos que nós não conhecemos, temos limitações, não sabemos muito, mas Deus pode, conhece e vê toda e qualquer situação. A Bíblia diz que Deus julga, e julga com justiça e equidade. Mas é na hora que as coisas, porque assim, irmãos, enquanto as coisas estão acontecendo com outros, é um tanto fácil a gente falar a respeito. O difícil é quando acontece dentro da nossa casa. Esses dias me mandaram um vídeo, um grupo de pastores aqui da cidade, de uma mulher, é isso mesmo, ela tinha um filho e esse filho foi morto. Ela vai diante do juiz e daquele fórum, e ela fala para todos ali: eu quero que Deus perdoe você, eu perdoo você, eu quero que você seja feliz. E foi lá e abraçou ele. Aí você pensa assim, mas isso não é justo? Olha o que fizeram com o filho dela. O rapaz matou e ela perdoou. Isso não é justo. Ou então a gente vê situações assim terríveis, como aquele próprio americano que o policial pisou lá no pescoço dele. O irmão dele dizia assim para todo mundo: não estraguem, não quebrem as coisas, porque ele não gostaria que fosse feito isso. A gente sabe que foi cometida uma injustiça, mas não é assim que a gente resolve as coisas. A gente percebe que algumas pessoas conhecem mais a Deus a partir da tragédia, da dificuldade e das injustiças. Então aqui o Abacuque fez uma pergunta e Deus respondeu, dizendo que enviaria o povo para vir, um povo, um exército inimigo, que viriam para destruí-los.
E daí, no verso 12, se você quiser abrir aí, ele fala assim: ó Senhor Deus meu santo, tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados, mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? Ou seja, está falando assim: mas Senhor, nós já estamos com um problema aqui, o Senhor vai mandar eles para nos prejudicar, sendo que eles são piores do que nós? Ficarás calado enquanto eles engolem os que são mais justos? Somos apenas peixes para ser apanhados e mortos? Somos apenas seres do mar que não tem quem os guie? Seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes enquanto eles se alegram e festejam? Então ele está dizendo assim: olha, o Senhor vai deixar que eles permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações? Então aqui ele abre o coração de novo, ele fala assim: nossa, mas eu estou orando para melhorar, mas parece que as coisas vão ficar mais difíceis ainda, exatamente por aqueles que são piores do que nós. Mas é importante, meus amados, que nós entendamos e entendamos que nós precisamos sempre, principalmente quando alguma injustiça nos acomete. Hoje eu vou orar sobre isso, por você que é vítima de uma injustiça, por você que tem procurado fazer tudo o que é certo e as dificuldades têm aumentado na tua vida. Eu quero orar para que Deus te fortaleça, e eu vou orar para que Deus faça a justiça dele. Agora observe, independente de tudo, nós precisamos manter o relacionamento com Deus. Aqui o Abacuque, ele derrama o coração diante de Deus, porque ele sabe, entende, compreende que ele vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê lá de cima todas as coisas. Lá no Salmo 56, no verso 8, a palavra de Deus fala aqui sobre o derramar do coração do salmista. Ele fala assim: olha, conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas. Então Deus, ele conhece as suas lágrimas, a sua dor, o seu sofrer, a sua dificuldade. Então aqui, a vida não era justa, Abacuque não via a justiça acontecendo, mas Deus estava permitindo aquela situação ali. E Deus também aceita a conversa do Abacuque, porque às vezes nós ficamos indignados, vemos a injustiça e não falamos nada, aceitamos tudo, ficamos quietos, vamos guardando. Qualquer dia a gente explode e morre, irmão, vai embora. Mas Abacuque, ele fala para Deus sobre aquelas injustiças, sobre as suas dores, sobre os seus lamentos. Ele abre o coração e Deus prefere que a gente fale tudo para Ele, seja sincero diante dEle, peça respostas para Ele e continuemos o relacionamento, do que a gente não falar nada, se afastar da fé, se afastar da igreja, se afastar de Deus, dizer que o problema é a igreja, dizer que o problema é o ministério, que é a cidade, não quero saber mais de Deus, não quero mais saber de nada. Não, Deus não quer isso. Deus quer que a gente seja sincero, transparente, fale tudo para Ele, deixe que Ele recolha as tuas lágrimas, deixa que Ele ouça o teu clamor, fala tudo para Ele. Jesus falou assim: aquele que pede recebe, ao que bate se lhe abre. Então o Abacuque aqui, ele está passando por uma situação difícil, mas em todo tempo Deus está ouvindo e está respondendo, e Deus também vai responder você, em nome de Jesus. Então, se a vida não foi justa lá com Abacuque, você já parou para pensar se a vida foi justa com Jesus? A vida foi justa com Jesus? O que Jesus viveu aqui na terra foi justo, irmão? Eu acredito que não, no aspecto de que ele foi maltratado, ele sofreu muitas dores, muitas dificuldades, mas ainda assim, ele foi perfeito. A Bíblia diz que Jesus amou aqueles que eram desprezados. Ele tocou naqueles que eram intocáveis, tocou no leproso, tocou lá na sogra de Pedro, curou ela. Jesus, ele foi se hospedar na casa de um pecador chamado Zaqueu. Houve salvação naquela casa. Ele importou-se, ele sentiu a dor do povo quando dizia assim: meu Deus, esse povo é como ovelhas que não têm pastor. Passou a ensinar, ocupou-se muito tempo da sua vida
com as pessoas, só fez o que era justo, só fez o que era certo. Ele poderia dizer assim: o que eu estou vivendo não é justo, o que vocês estão fazendo comigo não está certo. Ele recebeu açoites nas costas, com ossos pontiagudos que arrancavam um pedaço da carne. Jesus, ele recebeu palavrões, palavras de baixo calão, blasfemaram contra ele, de tudo quanto é nome, Jesus foi chamado. Você já parou para pensar os espancamentos, o carregamento da cruz, sabe, toda a situação de zombaria, toda a dor, o sangue derramado, pessoas com ódio, com revolta dele, pessoas com inveja, tudo que era ruim foi lançado sobre ele. Agora você já imaginou a angústia do pai de Jesus? Eu sou uma pessoa mansa, tranquila, mas se você mexer com a minha filha, inclusive se alguém é candidato aí, se prepara. Eu sou bonzinho, mas se mexer com a minha filha, se fizer alguma coisa que a fere, que a magoa, eu vou brigar, eu vou levantar a mão, né? Eu vou fazer alguma coisa, no bom sentido da palavra, não vou bater, claro que não, quem sou eu? Mas assim, eu não vou deixar por barato não, viu, Paola e Andresa? Não vou deixar barato, não. Nós temos que fazer alguma coisa. Agora imagine, Deus envia o seu filho aqui na terra, ele vê a dor do seu próprio filho, ele vê o sofrimento do seu próprio filho. Deus, ele tinha tentado resgatar a humanidade já aqui no tempo de Abacuque, no tempo dos profetas, no tempo dos reis, sempre Deus tentando restaurar a comunhão do povo, tentou resolver, mas embora tinha uma abordagem direta, falava com eles vinham de muitos de altos e baixos, desviavam, se afastavam, pecavam contra Deus. Era só questão de ídolos, poder, engano. Sempre levantava os Baals, sempre levantava ali os altares, sempre levantavam os profetas de Baal. Sempre o povo estava na idolatria, estava na ideia do poder, do engano, da mentira. Então não teve jeito, Deus teve que enviar o seu filho. E o seu filho aqui na terra, o pai está olhando, está vendo, e é um pai que não controla o sofrimento do seu próprio filho. Mas às vezes nós achamos que nós somos justos, que nós somos ruins, só que não. Nós temos falhas, mas nem tanto. Procuro fazer tudo o que é certo, nunca matei ninguém, não tenho vícios. Eu sou um cara bom. Mas Jeremias fala que os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Amados, nós não merecemos a vida eterna pelos nossos atos. A vida eterna só está na pessoa do Senhor Jesus. Nós somos tão ruins, mas tão ruins, que Deus teve que enviar o seu Filho único para morrer pelos nossos pecados lá naquela cruz, e ele se tornar a nossa justiça e a nossa salvação, porque nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser por Jesus Cristo, Filho de Deus. Então todo aquele que crê e diz crer em Deus, sossega o facho, abaixa a cabeça, porque todos nós falhamos, todos nós erramos, e nós não temos que nos vingar de ninguém. Nós temos que confiar na justiça nossa, que é o nosso Deus através de Jesus Cristo. Observe, meu querido, Romanos capítulo 12, abra lá comigo, vamos tratar um pouco sobre isso nesta noite. Romanos 12, Paulo está ensinando aqui à igreja como que eles devem se comportar. Inclusive, a nossa querida pastora Mari leu aqui Romanos 12 hoje no início, só que eu vou ler mais no final, no versículo de número 18. Olha o que diz a palavra de Deus aí, meus irmãos. No que depender de vocês, vivam em paz com alguns. É isso mesmo, irmãos? Com quem, irmãos? Com todos. O outro versículo diz o quê? Amados, nunca. Quando mesmo, irmão? Quando? Nunca se vinguem. Deixe que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras:
a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Paulo está falando assim, gente, se Jesus sofreu, se a vida não foi justa com Jesus, você imagina nós, irmãos, que somos servos dele, se perseguiram Jesus, se fizeram tudo aquilo com ele, você acha que nós vamos passar ilesos nessa terra e não vai ter nenhum problema? Nós enfrentaremos lutas, aflições. Então, a gente não pode se vingar, porque quando também eu tentar me vingar, eu vou tirar o direito de Deus, eu mesmo vou resolver as coisas. Aí depois tem que aguentar as consequências, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher também. E se eu me vingar, eu não vou vingar na justiça que é de Deus, porque eu não sei o tamanho e como que Deus vai cuidar de cada situação que me acomete, ou que acomete um povo, uma nação, por exemplo. Então, não compete a mim ser um vingador. Eu não sou um vingador. Eu sou sim alguém que foi justificado pela fé daquele que é mais poderoso e que ao invés de se vingar, deu a sua vida por nós lá na cruz, para que crendo nele, nós sejamos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Aleluia! Então observe, meu querido, se a gente se vingar, Deus não fará. A gente corre atrás de um prazer instantâneo, e quando você se vinga, lavei a alma, resolvi, quebrei o pau mesmo, coloquei lá na justiça, quero ver, o que vai, quero ver. Depois de alguns dias você vai ficar infeliz, entristecido. O que eu fui fazer? Mas quando você sofre isto, olha só no versículo de número 18, 19, vamos colocar de novo aí, perdi aqui, ok. Verso 20, pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele o quê? Veneno. Dele o quê? De comer, não é veneno não, né? Se o teu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Irmãos, não deixe que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Quando nós perdoamos, quando nós colocamos na mão de Deus, deixa que Deus vai cuidar da situação. Você é servo de Deus, justificado pela fé em Cristo. Isso não significa que você vai aceitar tudo, não é isso. Mas de você compreender que nós todos que recebemos a Cristo, que fomos perdoados por Deus, sabe, nós precisamos também perdoar e ajudar e abençoar as pessoas. A palavra de Deus nos ensina, portanto, que se Deus nos desse poder para fazer justiça, a gente ia sair fazendo justiça por aí, né, com um facão na mão, com um canhão, quem sabe com uma arma atômica, e aí a gente ia acabar com todos os injustos. Aliás, a gente ia fazer o bem a todos aqueles que choram. Nós iríamos socorrer as pessoas, dar comida, dar educação, sabe? Dar uma casa, fazer isto, porque para Deus é assim, irmão. Deus, se só piscar assim, pronto, já acontece. Se Deus falar assim, haja agora a luz, aí onde está escuro, vem a luz. Se Deus falar assim, continua, a pessoa mesmo, estando já no caixão, ela levanta. Porque para Deus não há impossíveis. Agora, se nós tivéssemos esse poder de nós nos vingarmos, o que queria acontecer, irmão? Qualquer pessoa que fosse arrogante, a gente ia destruir, né, irmão? A gente ia sair matando todo mundo no caminho. Quanta gente você encontra no ônibus, na rua, no comércio, no trânsito. Se nós fôssemos vingadores, nós acabaríamos com tudo. Então, meu querido, a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos entender que o que Jesus sofreu foi para nos dar a vida. Eu quero aqui que você entenda que quando algumas pessoas perguntarem
porque coisas ruins acontecem a pessoas boas, nós precisamos entender que o pior só aconteceu uma vez, e Jesus se ofereceu como voluntário. Porque Jesus decidiu, ele falou: eu vou morrer, eu vou dar a minha vida em resgate de todo aquele que crer em mim, para que possam ser justificados pela fé. Então, meu querido, todos pecaram. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, alguns escandalosamente, portanto moralmente, visivelmente, mas também alguns pecam ou pecaram discretamente, que ninguém viu, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, se você for ver, nós estamos aqui hoje porque Deus é injusto. Como assim, pastor? Porque se Deus agisse com justiça com relação ao padrão do homem, nós estaríamos mortos já. Quantos pecados nós já cometemos? Se Deus fosse um vingador, será que eu estaria vivo? Será que você estaria viva? Cada vez que uma pessoa comete adultério, na sua cobiça, na sua mente, já é digno de morte. Cada vez que assassina ou mata alguém no coração, os outros não veem, mas Deus tudo vê. Se nós recebêssemos o que nós merecemos, não haveria esperança, não haveria transformação. Então nós viveríamos debaixo de tormento, de culpa, e ainda teríamos propósitos egoístas. Às vezes nós estamos querendo as coisas só para a gente mesmo. Às vezes nós queremos nos promover. Às vezes nós batemos as tapinhas nas costas, mas com segundas intenções. Todos nós erramos. Quem é que nunca pensou mal acerca da sua sogra? Quem é que nunca pensou mal acerca do seu ex-patrão, do seu pastor, do seu vizinho? Quem é que num momento nunca falou assim: se eu pudesse? Até a gente ora assim: Deus, me dê paciência, que se o Senhor me der força, eu vou lá e arrebento tudo. Só de nós pensarmos assim, nós já pecamos. Portanto, nós não somos justos por nós mesmos. Nós não merecemos a vida eterna. Mas a salvação, a justificação, o perdão se dá na nossa vida através de Jesus Cristo. Então Deus, Ele não desiste de nós. Deus, se Ele fosse justo, já teria desistido de mim. Você já parou para pensar? Será que Deus não teria desistido de mim, de você, se Ele fosse justo, assim, no aspecto de ser só justiça mesmo? Já teria acabado comigo, já não estava mais aqui. Mas a Bíblia diz que também Deus é amor, que o nosso Deus é o Deus de toda graça. O nosso Deus é todo amor e é todo poder. Ele é um cordeiro para aqueles que se aproximam dele pedindo misericórdia. Ele é um leão no sentido de fazer justiça na terra. É bom nós lembrarmos, meus irmãos, que Deus não desiste de nós. No início da minha conversão e da sua, é uma maravilha, irmão. Você ora e parece que flui assim, o céu desce, toca aquela música na rádio, você fala: nossa, Deus está falando comigo nesse louvor. Você vem no culto, o pastor fala glória, você fala aleluia, Deus é poderoso, está agindo aqui, e as coisas, sabe, abre esse porta de trabalho, você ganha dinheiro fácil, você acha dinheiro na rua, você fala: meu Deus, estou vivendo no céu agora. A esposa melhorou, os filhos estão um encanto, está uma beleza, que cada vez que eu vou orar eu sinto. Mas depois você começa, com o passar do tempo, começa a ver as injustiças na terra.
Você começa a ver que, mesmo começa a surgir dúvidas na sua mente, será isso mesmo, tudo verdade? Talvez você esteja num conflito hoje interior, mas mesmo com as nossas dúvidas difíceis, porque os problemas e as injustiças nos acometeram, quando nós tentamos deixar a Deus, Deus não nos deixa. Ele está sempre com aquela voz dizendo para nós: volta, venha. Os meus planos não são frustrados a seu respeito, né? Então a desgraça leva Abacuque à reconstrução de uma fé mais forte. Ele nos ensina que nós devemos ouvir a Deus durante uma declaração ameaçadora, confiar em Deus na desgraça, acolher a força de Deus ao se sentir fraco debaixo de um fardo. Espera no Senhor, e Deus te ouvirá, Deus trará resposta. Então aqui ele tem uma dor real, e quanto maior é a dor que a gente enfrenta, maior é a experiência que nós teremos de vida profunda com Deus. Nosso maior entendimento e profundidade espiritual não é apenas no momento da conversão, mas é no momento que nós permanecemos fiéis a Deus, mesmo diante das lutas, das labutas, das perseguições, das opressões, das indignações. Nós não deixamos o Senhor, porque a Bíblia diz que, ele fala aqui também em Abacuque capítulo 2, que o justo viverá pela fé. Então, meu querido, quando a dor é grande, tudo que nós queremos é um alívio, e nós falamos: Deus, por que o Senhor não faz nada? Inclusive Deus, durante a nossa vida, às vezes vai nos pedir aquilo que a gente não é capaz. Isso vai acontecer sempre, o tempo todo, porque se a gente serve a Deus, entregando a Ele somente o que a gente pode, vivendo uma vida somente que a gente já leva normal, então normal. Mas é nas maiores dores e dificuldades que nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos depender de Deus por inteiro. E quando vem as lutas, as batalhas, e a gente permanece firme em Deus, eu sempre falo assim, que o nosso testemunho, então, ele será com fogo no coração e lágrima nos olhos, onde nós poderemos dizer: a luta tem sido grande, a guerra é difícil, mas o Senhor está comigo. Eu encerro esta palavra tirando aqui algumas lições de Abacuque. Primeiro, tenha uma atitude atenta ao que o Senhor vai responder. Quando você fala assim: Deus, por que está acontecendo tudo comigo? Preste atenção, o Senhor vai responder. Jesus falou assim: aquele que pede recebe, ao que bate se lhe abre, o que busca encontra. Se você está falando com Abacuque: Deus, quando é que o Senhor vai fazer justiça? Quando é que o Senhor vai fazer alguma coisa? Faz alguma coisa, Senhor. Deus vai responder. Deus vai responder. Então aquiete-se. Salmos 46:10 diz assim: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você foi acometido de uma injustiça, tem passado por lutas e dificuldades na sua vida, aprenda a aquietar o seu coração, porque Deus está no controle de todas as coisas. Se você não tiver atenção ao que Deus está falando, Ele vai falar e você não vai perceber, não vai aprender, não vai crescer. Mas tenha uma atitude atenta. Ele fala aqui: eu vou subir numa torre e eu vou esperar o Senhor me responder. Subirei à torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que Ele diz, que resposta dará a minha queixa. Abacuque capítulo 2, verso 1. Então ele fala assim: eu vou ficar atento ali, porque o Senhor vai falar comigo. E nesses dias, Deus vai falar com você. Só que aquiete seu coração. Se você ficar desesperado, correndo atrás de rede social, correndo atrás de resposta de homens, e correndo e batendo a cabeça ali, dando murro em ponta de faca, você vai sofrer e não vai chegar a resposta da parte de Deus. Mas aquieta o seu coração. Aprenda a contemplar a bondade do Senhor. Porque existem muitas lutas, injustiças e batalhas.
mas você está com o Senhor, cooperando com o Espírito Santo, sendo sal desta terra e luz deste mundo. Conosco está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós estamos aqui para abençoar esta terra e fazer aquilo que agrada a Deus de todo o coração. Então esteja atento. Outra coisa, escreva a visão. Capítulo 2, verso 2, o Senhor fala assim: escreva a minha resposta em tábuas. Aí Deus está falando para ele: escreva a visão, para que se possa ler depressa e com clareza. É uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Então outra coisa, escreve a visão. As lutas que você passa, pega um caderno, todos os dias escreva as lutas que você está passando, escreva. Fala: Senhor, estou orando com relação a isso aqui, escreve. Aí daqui a um tempo você vai olhar aquele caderno, você vai ver como que Deus já respondeu, como que Deus tem sido atento às suas orações. Se você não escreve, daqui a pouco você supera, você nem lembra mais que Deus te ouviu. Mas quando você escreve a visão, é legal que outras pessoas que passam também sabem que você está num propósito, que Deus vai revelar alguma coisa para você. Então, olha só, tenha paciência. Aqui também fala, ele também fala assim, olha, é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Eu estou lendo o capítulo 2, verso 3. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, porque certamente acontecerá, não se atrasará. É difícil na vida a gente falar assim, sabe? Na verdade, é mais difícil esperar do que fazer. É difícil nesse tempo que nós vivemos, a gente esperar em Deus. A vontade é de ir lá e fazer justiça, não é? Até quando, Senhor? Mas espera, porque aquilo que você está vendo, aquilo que você está escrevendo, vai acontecer. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo do sol. Então, a Bíblia diz que Moisés ficou 40 anos no deserto, José 13 anos até chegar a ser o segundo homem do Egito. Não é? Demorou mais de 100 anos, ou 100 anos para o Noé construir a arca. Há um tempo certo para vir a chuva, para vir a colheita, para ver as flores, os frutos. Há um tempo certo. Então tenha paciência. Aprendemos, e também por penúltimo aqui, aprenda a viver pela fé. No capítulo 2, verso 4, ele fala assim: olhe para os arrogantes, perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá pela fé, ou por sua fidelidade a Deus. Você não vai viver pelas respostas ou as justiças que Deus fará. Você vai viver pela fé no caráter imutável de Deus. Deus não muda e não falha, Ele permanece sempre fiel. E por último, aprenda a louvar e a adorar a Deus, independente da situação, porque isto vai trazer conforto e alegria. Ele fala aqui no capítulo 3, no verso 17, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Deus, Ele nos sustenta nas maiores dificuldades, é onde Deus mais manifesta a sua glória. Aquilo que Abacuque viu, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele escreveu, Deus falou assim: ó, se espera que vai acontecer, não vai demorar, mas vai, e se demorar, espera, vai acontecer. Haverá um dia que nós estaremos diante do trono de Deus. Ali vai estar o crente, o evangélico, o pentecostal, o tradicional, o espírita, vai estar o muçulmano, o budista, vai estar todo mundo diante de Deus. E ali Deus fará a justiça. Ali nós receberemos ou a recompensa do galardão ou a condenação. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, o justo pelo injusto, para que nós, crendo, entregando a nossa vida na mão dele,
quando nós estivermos diante do Senhor, nós vamos nos alegrar e temos paz no nosso coração, porque as nossas vestes estarão lavadas no sangue do Cordeiro. A indignação todo mundo passa, dúvidas todo mundo tem, pode ser o profeta mais conhecido, o apóstolo mais famoso no mundo, todos passam por aflições e dificuldades, mas o justo viverá pela fé, e nós somos justificados exatamente pela fé. Que você sirva a Deus de todo o coração, e que Deus faça a justiça nestes dias, que o nome dele seja honrado e glorificado, e que nós sejamos cheios e fortalecidos no Senhor. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, irmão. Vamos ficar em pé.